Olá, eu sou a professora Rosana Possobon e este é mais um FOPcast, o podcast da FOP Unicamp. Bem, o foco desse FOPcast, que é o segundo podcast da FOP, é o Setembro Amarelo, ou seja, o mês dedicado à prevenção do suicídio. E para conversar conosco sobre esse assunto tão delicado, eu tenho muito prazer em apresentar o psicólogo Marcos Spallini, que tem especialização em psicologia clínica e trabalha com terapia cognitivo-comportamental. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, Rosana. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite. Fico muito feliz de estar aqui e poder contribuir sobre esse tema que precisa ser abordado sempre de forma responsável. Sim. Bem, para quem não sabe, dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Essa data foi criada pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e pela OMS já há 20 anos, em 2003. No Brasil, o Setembro Amarelo foi instituído em 2015, então nem tanto tempo assim. O tema do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio desse ano é criar através da ação. Marcos, pensando nesse tema, né, você poderia dizer como é que a questão do suicídio e toda essa temática tem impactado a vida dos nossos jovens no mundo e mais especificamente no Brasil? Você poderia dizer para a gente um pouco quais são as taxas, enfim, como é que isso está dentro da nossa realidade? Sim, se a gente pensar em termos globais, Rosana, todos os anos 1 milhão de pessoas morrem por suicídio. Né? É um número bem elevado e isso significa que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio, em níveis globais, certo? Uhum. No Brasil, cerca de 11 mil pessoas cometem suicídio por ano. Tá? A cada 45 minutos a gente tem uma morte por suicídio no Brasil. E um dado na questão dos jovens que você citou, é importante a gente saber que está piorando nessa faixa etária. Né? Então, hoje, a taxa de suicídio, a maior proporção de óbitos, está entre 20 e 29 anos no Brasil. No Brasil. No E Brasil. é a mesma se a gente comparar com o resto do mundo, ou no Brasil são mais jovens? No Brasil são mais jovens. No Brasil está subindo a taxa de suicídio. Se a gente for pensar em termos globais, na Ásia é onde tem mais suicídio. Entretanto, a estatística de suicídio no mundo está diminuindo. Uhum. Né? No Brasil está ao contrário. Né? Aqui nas Américas está subindo. Então tem essa diferença. Tem vários fatores que podem estar influenciando nesses dados aí que estão piorando realmente. Tá. Ok. E quando a gente fala, né, você trabalha em clínica, você vê muitos pacientes, quando a gente fala de variáveis que são potencialmente desencadeadoras da ideação suicida, enfim, e alguns fatores que podem ser protetores, o que você poderia contar um pouquinho para a gente sobre essa questão? Quando a gente pensa em suicídio, Rosana, é importante a gente entender, em primeiro lugar, o que está provocando o comportamento suicida e a ideação suicida. Certo? O que gera isso? Por que uma pessoa tem ideação suicida ou por que ela chega às vias de fato? Né? E as pesquisas mostram que o suicídio está altamente associado com transtornos mentais. Né? Essa associação passa aí os 95%. Né? Uhum. Então, é bem alto a associação entre suicídio e psicopatologia. Quais seriam essas psicopatologias? Você sabia que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Ah, é? O Brasil, se a gente pegar em estatística aí, cerca de 10% da população está diagnosticada com um transtorno ansioso. Tá? Então, de fato, a psicopatologia, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo e outros transtornos também, como transtorno bipolar, esquizofrenia, tem essa associação muito forte com o suicídio. E em relação aos fatores protetores, né, quando a gente entende as causas, são causas multifatoriais, tá? E tem essa associação clara com transtornos mentais, mas é preciso que a gente olhe para um todo, né? Porque o ser humano é biopsicossocial, certo? Então vão ter fatores biológicos, genéticos que estão influenciando na questão do suicídio, que podem predispor o indivíduo a ter uma doença mental ou uma psicopatologia. Tá? E nisso a gente teria que ver um pouquinho da história familiar. Talvez na família já ter um histórico de doenças
mentais ou de suicídio na família? Com Isso certeza. conta também. Conta, o histórico familiar é muito importante e é algo que, na clínica, por exemplo, eu preciso fazer essa avaliação, né? Quando chega ao psicólogo, entender qual que é a história familiar desse paciente, né? Se tem parentes que têm algum diagnóstico de transtorno psicopatológico. Sim. E em questão de risco, se ele tem esse diagnóstico, se ele traz esse histórico, passa a ser maior, tá? Então, quando o paciente chega, né, com esse diagnóstico, ou do médico psiquiatra, ou porque já passou por alguma avaliação psicológica, a gente observa isso e é importante que o psicólogo saiba fazer a avaliação do risco de suicídio. Né? E quais fatores que ele vai olhar? Ele vai olhar exatamente essa carga familiar e a história de vida do sujeito, tá? E a história de vida pode estar não só associada com a questão familiar, mas a gente pode citar históricos aí de trauma, de bullying na adolescência. A gente também, se esse paciente sofreu algum tipo de abuso, violência física, violência psicológica, isso pode predispor esse indivíduo a ter um transtorno mental. Então, e não só no ambiente familiar, né? Muitas vezes no ambiente escolar também. Né? Exatamente. Não é só no ambiente familiar que esse abuso pode acontecer de fato. Na questão da escola, que o bullying passa a ser mais frequente, certo? Então, sim, esse paciente ele pode trazer esse histórico traumático e também outra coisa que está associada, que a gente também pode pensar em questão de jovem, né, até estudante universitário, é a questão de abuso de substância. Né? Sim, que é que também é uma um problema grave bem sério. hoje, né? Sim. Uma questão muito grave. Ô, Marcos, a gente falou que o tema, né, desse ano da campanha é criar esperança através da ação, né? Que ações você acha que a gente poderia fazer ou pensar, especialmente dentro de um ambiente acadêmico, né, com tantos jovens aqui, no sentido de prevenir o suicídio e até mais ainda, né? Talvez com o objetivo de lidar com esses fatores associados, então, essas doenças, a questão do bullying, a questão da ansiedade. Nós vemos os alunos muitíssimo ansiosos. Só como curiosidade, uma pesquisa recente que eu orientei, né, na área de psicologia aplicada, para verificar a presença de sintomas de depressão entre graduandos e comparando os períodos antes, durante e após a pandemia. E foi muito interessante, na verdade, do ponto de vista negativamente interessante, né? Mas teve um aumento significativo dos alunos afetados durante, eu tinha 70%, 70,6% dos alunos afetados por sintomas de depressão durante a pandemia. Né? Após a pandemia, de uma forma inesperada, isso aumentou, foi para 81%. Né? Com diferença significativa para antes da pandemia. Só que antes da pandemia eu já tinha mais da metade, 55,2% dos graduandos pontuando no instrumento de depressão que a gente utilizou. Então, isso para mim é alguma coisa que chama muito a atenção, né? Então, o que você imagina que nós aqui, dentro de uma academia, poderíamos lançar mão para trabalhar com essas questões? Chama muita atenção, as taxas estão bem altas aí, né? Muito altas. Esse levantamento que você fez. Para a gente pensar em prevenção do suicídio, não é só pensar na parte clínica. Porque geralmente o paciente ele procura a clínica quando está no fundo do poço. Né? Já não está bem, às vezes já está medicado, ou nem isso. Né? Mas no caso do ambiente universitário, e também em relação à sociedade, é importante que exista a psicoeducação. Né? Que as pessoas sejam psicoeducadas em relação ao suicídio. Né? Que elas entendam o que está associado, os fatores de risco, os fatores protetivos. Né? Então, essa psicoeducação pode ser feita com palestras, aulas direcionadas ao tema. Tá? E socialmente a mídia pode abordar o suicídio, é um tabu, a gente sabe. Né? Sim. Tem algumas normas jornalísticas aí que não deixam publicar simplesmente suicídio. Mas ele precisa ser abordado de forma responsável. Né? Isso precisa ser feito. Sim. Existem, inclusive, algumas mídias, né, que defendem o não uso da palavra suicídio, não divulgar um suicídio, né, uma morte por suicídio, porque isso talvez estimulasse outras pessoas com ideação suicida a cometer o mesmo ato. Então, a copiar aquele comportamento. Então, isso é fato. Como é que se aborda isso lá na sua clínica? Como é que isso
a gente pode lidar com essas questões, né? Assim, na clínica, como eu disse, precisa ter a avaliação do risco de suicídio. Então, assim, se eu estou atendendo uma pessoa e ela diz que já sabe como vai fazer, né? Dá uma data. Sei lá, vou cometer suicídio no sábado. Ela já está programando, Já né? está tudo planejado na mente dela. É um risco altíssimo, né? Sim. Então, o psicólogo deve agir urgentemente nesse caso, ele não pode se omitir, né? Se for necessário ligar para o médico psiquiatra para ver se vai ser a necessidade de uma internação, tá? Para preservar a integridade física desse paciente, né? E regular a parte neuroquímica. Então, essa avaliação de risco vai ser feita, né? Precisa ser feito, o profissional precisa saber fazer isso, né? Essa avaliação psicológica é muito importante que aconteça num contexto clínico. Voltando à questão dos universitários, é importante a gente pensar o que pode estar associado à ansiedade e à depressão nesse contexto, certo? Sim. O que faz os estudantes, o que pode estar relacionado com o comportamento de ação suicida. Então, o que a gente sabe nas pesquisas, elas indicam que tem uma parte dos estudantes que não quer estar no curso de graduação, então eles podem não estar fazendo o curso que eles desejam, então as pesquisas encontraram uma correlação, né? Sim. Eu não quero estar aqui, então tem uma taxa maior de ação suicida. Tá? E não só isso, que é outro ponto importante, a questão da sobrecarga, da perda de liberdade pessoal, a autocobrança excessiva. Tudo isso é uma coisa que no estudante a gente é da área da saúde, né? Sim. Que no estudante profissional de saúde ou estudante passa a ter uma pressão e precisa conseguir também lidar com isso. É, né? Mais grave até para o profissional de saúde, né? Para o estudante de saúde, né? Exatamente, né? E a gente estava até conversando a questão dos médicos, né? Por exemplo, que nesse grupo de profissional de saúde, 5 vezes mais a taxa de suicídio nos médicos, né? Dos médicos. Os médicos, então é a profissão que mais existe suicídio. Ô Marcos, e você acha que, fiquei pensando agora, existe maior taxa de suicídio entre os médicos porque ocorrem mais mortes, porque eles são mais eficientes, se eu posso dizer isso de uma maneira delicada, ou seja, eles sabem como, de fato, acabar com a própria vida. Então, eles são mais bem-sucedidos, às vezes, do que pessoas que não têm acesso à medicação ou não conhecem a questão fisiológica. É isso. Ou tem a relação mesmo com a questão da alta taxa de exigência de um curso de saúde, como é a medicina, né? Um curso que traz uma sobrecarga não só de aprendizado, mas uma sobrecarga emocional, né? Tão grande. O que você pensa? Eu penso que são vários fatores, né, que vão estar relacionados aí, mas concordo que pode ter algo a ver com isso que você disse, né, com esse conhecimento da medicação, né, saber fazer a combinação, certo? Né, que esses profissionais têm esse conhecimento da substância. Né? Mas olhando assim para a estatística de uma forma geral, os homens eles cometem mais suicídio do que as mulheres. Assim, eles são mais bem-sucedidos nesse ponto, se a gente pode usar esse termo, né? Bem-sucedidos aí com milhões de aspas, né? Sim, enfim, o porquê que os homens eles acabam a taxa de morte é maior na tentativa de suicídio. Porque eles são mais violentos. Né? Então, eles usam métodos de violência, com uma agressividade maior, né? Então, eles a tentativa vai ser muito mais séria, tá? Mais grave nesse sentido físico, e por isso que a taxa de morte na tentativa de suicídio entre os homens é maior, tá? E já as mulheres, a gente olhando a estatística, elas vão tentar... são métodos que são, por exemplo, a medicação, né? Já o homem pode ser um método muito mais violento. Né? O uso de arma de fogo, por exemplo, né? É um desses métodos, tá? E aí a gente fica pensando, né? Nós estamos dentro de um curso de saúde, é um curso de odontologia, ele é um curso bastante extenso, são 5 anos, temos uma sobrecarga, né? Ou uma carga muito grande de questões teóricas, questões laboratoriais, então atividades laboratoriais, atividades práticas com o paciente, totalmente necessárias para a formação de um excelente cirurgião dentista, como é o cirurgião dentista formado aqui pela FOP Unicamp, e a gente precisa administrar isso.
porque no mesmo momento em que eu tenho a exigência e a necessidade de ter essa carga maior, eu também tenho o aluno, né, o jovem, recém-saído da adolescência, se submetendo a toda essa carga. Então, como que nós, como docentes, podemos identificar, porque é provável que eles estejam dando alguns sinais para a gente, né? Eu tenho aqui resultado de uma pesquisa, né? Inclusive, nós temos 2 questões dentro desse instrumento que a gente utilizou, que gerava uma resposta mais clara da ideação suicida, e, portanto, os alunos que pontuavam nessas 2 questões eram chamados, eram orientados a procurar ajuda e tudo mais. Mas algumas coisas podem estar acontecendo sob os nossos olhos e nós não estamos percebendo. Então, o que seriam esses, no dia a dia, né, nessa convivência social aqui dentro da FOP, o que seria perceptível e que a gente precisa ficar alerta, não só nós como docentes, pessoal de coordenação, mas também os próprios colegas, né, que convivem muitos, os amigos, o que eles poderiam perceber? Quais seriam esses sinais? É uma boa pergunta, Rosana. Os sinais aí que a gente pode pensar no caso do suicídio tem uma coisa interessante, que as pesquisas da Cognitivo mostram que o fator mais preditivo para saber se a pessoa está em risco de suicídio ou não é a desesperança. É quanto que essa pessoa está desesperançosa em relação à vida dela. Sim. Certo? Então, se ela não consegue ver um futuro positivo, né? Se ela tem uma perspectiva e uma percepção dela muito negativa e da vida dela, ela está num risco muito maior para o suicídio. Autoestima, por exemplo, prejudicada. Autoestima prejudicada também, que podem estar correlacionadas aí com crença de desamparo, que a pessoa se sente solitária ou abandonada, né? Pois não. E tudo isso pode estar aí nesse contexto desses sinais aí, mas não é só isso, né? Então, se a gente pensar também no ambiente acadêmico, né, com os colegas, né, observar o que essa pessoa está falando, né? Se tem esse abuso de substância, comportamento compulsivo, surtos desenfreados de compra, né, direção irresponsável, tudo isso também. Uma tristeza, assim, além do normal, né, que persiste. Baixa vitalidade. Se você percebe que essa pessoa está perdendo a vitalidade física, né? Não só isso, a questão do apetite. A pessoa não está comendo nada, ou está comendo muito, né? Alteração no sono. A pessoa não dorme mais à noite, né? No caso de criança, se a criança tem muito pesadelo, né? Tem um transtorno do pesadelo que a criança tem pesadelo constante, pode acordar gritando no meio da noite, né? Vai ter um sentimento aí de solidão, tá? Que pode estar envolvido. Isso também pode ser um indício de um transtorno psicopatológico mais sério, tá? Então, esses sinais a gente pode observar em casa, nas pessoas que a gente convive, Sim. tá? Em que a pessoa está falando, como ela está se comportando, né? E percebendo esses sinais, é importante que se procure um profissional para fazer uma avaliação psicológica, né? É importante que as pessoas entendam que o transtorno mental ele pode ser muito incapacitante, né? Sim. Que a gente leve a sério, né? E não pense, isso vai passar, ou é só uma fase no sentido, não, tudo bem, essa pessoa vai começar a pensar positivo, isso vai passar. Preciso que se dê atenção para isso, certo? Né? Para que isso seja cuidado o quanto antes, né? Para que não se chegue nesse ponto que eu disse para você no início, que a pessoa só vai procurar quando já está no fundo do poço, né? Ela chegou num estado de exaustão tão grande que é a última alternativa, assim, vamos dizer assim, tá? E aí a pessoa não deveria ser a última alternativa, é isso que eu estou dizendo. Pois é. A pessoa seria melhor que procurasse antes. E a gente está pensando aqui, né, no como os amigos poderiam ter essa percepção em relação a um colega que estivesse com essa problemática. Mas é importante também pensar o contrário, né? Como que uma pessoa hoje que está aqui nos ouvindo e tem essas sensações, esses sintomas, essa ideação, não se sente bem consigo mesmo, tem tristeza, né, a baixa autoestima, como é que essa pessoa também pode identificar que isso é o início, muitas vezes, ou já está em depressão, então ainda não chegou no fundo do poço, mas está a caminho. E eu fico sempre, então isso é uma pergunta que eu te faço, mas eu fico sempre pensando
que a pessoa, quando ela está, usando de novo, né, o fundo do poço, como você utilizou, é muito difícil também para ela ser resgatada se ela não procurar ajuda, se ela não erguer as mãos. Né? Então, muitas vezes ela também dizer, olha, eu estou em sofrimento, porque às vezes é difícil que isso seja percebido se ela não dá indício. Né? Porque eu acho que você já deve ter tido casos na sua clínica de pessoas que aparentemente estavam bem e que de repente demonstraram ou até tentaram se suicidar ou demonstraram aí um problema mais sério. Você disse algo extremamente importante aí, né? Da própria pessoa, às vezes, não conseguir entender a gravidade do que está acontecendo, né? E até de não conseguir perceber Sim. esses sinais que a gente está dizendo, né? Então, assim, ideação suicida, se essa pessoa está pensando, se passa na cabeça dela com frequência, por exemplo, todo dia eu penso em cometer suicídio. É muito grave isso, Sim. né? Então, precisa ser cuidado, né? Uhum. Eu já estou planejando, eu fico pensando em formas de cometer esse suicídio. Na sua rotina, se essa pessoa perdeu o prazer nas atividades que ela fazia antes, né? Trabalho, lazer, tá com isolamento social, não consegue mais interagir Sim. como antes, né? Uhum. Tem essa exaustão física. Isso, eles reclamam muito disso, dessa exaustão. Sim. Uhum. Então, é importante que se dê atenção para isso, né? E para que tenha exatamente esse cuidado, certo, Rosana? E procurar ajuda, né? Hoje, se esse jovem precisar de ajuda, ele consegue algum tipo de ajuda na cidade de forma fácil, rápida e gratuita? Ou ele vai ter que recorrer aos seus convênios médicos, enfim, a psicólogos particulares? O que nós teríamos hoje de acesso para essas pessoas? O acesso para atendimento psicológico gratuito encontra-se provavelmente aí em faculdades de psicologia, tá? Sim. Então costuma ter programas aí de estágio, supervisão, né? Uhum. Que essa pessoa entrando em contato ela consegue marcar uma entrevista, né, para fazer o tratamento psicológico, tá? Mas as pessoas também podem procurar convênios, né, e até um consultório particular, né? Mas é importante que seja procurado, assim, independente de onde for, né? Sim. Das condições, né? A pessoa vai avaliar a condição financeira que está. Uhum. E se ela não conseguir arcar com um tratamento particular, ela pode procurar, né? E se for um transtorno mais grave, ela pode vai no CAPS, que é o Centro de Atenção Isso. Psicossocial, né? Uhum. Certo? Que aí lá os profissionais vão fazer uma entrevista, vão dar um direcionamento para o tratamento, vai ter psiquiatra, Para né? atendimento gratuito. Isso, vai ter a terapia em grupo, né? Assim, mas teoricamente, a pessoa procurando um posto de saúde pode relatar ao médico, ó, não estou bem, né? Sim. Estou sentindo tudo isso, e esse médico Sim. pode fazer um encaminhamento mais especializado, certo? Sim, sim. E procurar a família, né? Os pais, os irmãos ou algum parente mais próximo com o qual essa pessoa tem afinidade, um amigo que possa ajudar, estender a mão nesse momento, porque às vezes é uma crise passageira, né? Às vezes tem algum motivo, mas às vezes a coisa é mais séria e mais profunda, né, do que parece. Eu queria destacar também a atuação do CVV, né, que é uma ONG das mais antigas que tem no país, né, foi fundada em São Paulo em 1962, então há bastante tempo, e ela atua nesse apoio emocional, na prevenção do suicídio, pelo telefone 188. Ela acaba sendo também, muitas vezes, um recurso para quem está em desespero, quem não tem com quem conversar, quem não tem como fazer uma terapia. Então, acho que também vale essa dica aqui, né, para quem estiver nos ouvindo, né? E procure ajuda, né? A vida tem muitas facetas, né? Nem todas elas são coloridas, são bonitas, algumas são difíceis de serem enfrentadas, mas é aí que está o bonito da vida. Mas a gente precisa de ajuda. Não dá para a gente vencer tudo isso sozinho. Muitas vezes a gente precisa procurar mesmo do amparo. Então, para os nossos jovens aqui da FOP, conversem com os professores com quais vocês têm mais afinidade, busque ajuda, busque amparo, porque o futuro está aí, né? E nós temos um caminho bonito aí para trilhar, né? Então, para a gente terminar, Marcos, queria que você deixasse aí alguma mensagem para a gente fechar essa nossa conversa.
O mais importante nesse tema é a gente entender o assunto, fazer essa psicoeducação e procurar, né, conversar, né? Não sofra em silêncio. Sim. Tem pessoas que falam que vão cometer suicídio. Quem quer cometer suicídio não fala. Fala. Então, assim, também precisa ser dado atenção para isso. Sim. Né? Então, acho que é uma mensagem, sim, de esperança, né? E você buscando essa ajuda, esse tratamento, né? Tendo essa rede de apoio aí na sua família, tá? Dos seus amigos, né? A rede de apoio é muito importante também, né? Nesse contexto, para que a pessoa se sinta apoiada, né? Psicologicamente, ter esse sentimento de pertencimento vai auxiliar, né? A ela superar isso, né? Então, se é um paciente que não tem rede de apoio, é muito mais difícil, Sim. certo? Então, esse paciente conseguindo ter essa rede de apoio, comunique, né? Se você é adolescente, jovem, comunique, tá? Não tenha medo, você não precisa ser forte o tempo todo. Todos temos as nossas fraquezas. Sim. Né? E você precisa cuidar disso, e tá tudo bem você cuidar das suas vulnerabilidades, ajuda, né? pedir ajuda. Eu acho que esse é o ponto da mensagem. É isso, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado e essa nossa conversa tenha trazido um pouco mais para nossa reflexão sobre o assunto. Obrigada e até o próximo Fopcast. Pessoal, ainda em tempo, eu estava me esquecendo, nós vamos deixar aqui abaixo o Instagram do Marcos Spalini, que é um psicólogo clínico que também pode nos ajudar nesse processo todo. Inclusive, ele tem um livro, né, Marcos? Nós vamos colocar aqui embaixo. É um livro que fala sobre depressão, né? Tem um personagem, como é que é? É uma história fictícia, né? Chama Conversando com a Depressão. É um jovem que tem a depressão e ele tem uma paralisia do sono à noite e ele encontra, né, nessa história, a depressão e conversa com a depressão. É sobre isso o livro. Muito legal. Nós vamos deixar aqui embaixo o link também, tá? Vamos colocar o número para contato com o CVV e é isso. Nos vemos em breve. Obrigada.